Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Que alegria e que satisfação poder estar aqui juntamente com vocês, embora de maneira virtual, no canal AD Prudente Oficial, para falarmos sobre a Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos à lição de número 5, falaremos sobre os inimigos do cristão e sem a sua sintonia, sem a sua audiência, não faria sentido estarmos do lado de cá para tecermos as nossas considerações. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Essa igreja ela é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, o nosso presidente, e eu quero, por meio dele, cumprimentá-lo, saudá-lo e agradecê-lo pela sua participação e compartilhamento. Pois bem, o texto áureo da aula de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versos 25 e 26. Se vivemos no Espírito, diz Paulo, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática, por sua vez, afirma que na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. A leitura bíblica em classe se pauta em dois textos, Romanos capítulo 6, versos 11 a 14, 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Eu quero convidar o nobilíssimo amigo, pastor William Enoch, para que ele considere a introdução e o tópico inicial falando sobre o primeiro inimigo do cristão, o diabo. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, por estarmos aqui estudando a palavra de Deus. O primeiro tópico da lição de hoje, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Sim, o diabo é real. Eu lembro-me que quando adolescente, quando criança, havia-se um receio, pregar sobre o diabo, que medo, né? E até entendo, né, na perspectiva das crianças, o receio por tudo isso, mas para que fique claro que o adversário das nossas almas, o inimigo da cruz de Cristo, né? O diabo é real, sim, e devemos falar sobre isso, porque vivemos em tempos de muitas dificuldades e o confronto, a guerra contra a igreja hoje, ela tem uma abordagem diferente. E a Bíblia fala sobre as astutas ciladas do diabo. Então, entender sobre o nosso inimigo é uma parte interessante enquanto estratégia de luta, de perseverança, de temor a Deus para vencermos o adversário das nossas almas. Por isso, o primeiro item aqui desse tópico, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas no Gênesis, Crônicas, no livro de Jó, Salmos, em Isaías, no livro do profeta Ezequiel, Zacarias. No Novo Testamento, a atuação do diabo é apresentada por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos. É o próprio Jesus que o menciona. E em seu ministério, o nosso Senhor Jesus atesta a realidade de Satanás. Então, não é uma brincadeira, não é uma ilusão, não é uma utopia. É a Bíblia que diz que, se possível, o adversário, o inimigo, se transforma até em anjo de luz. Se possível, enganaria até alguns dos escolhidos. Então, é preciso ter muita atenção, ter muito discernimento, ter muita prudência em tudo aquilo que formos fazer, para realmente termos de Deus essa graça para discernir. Como que se descreve Satanás? As Escrituras Sagradas descrevem como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado dentre eles. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés.
mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. E de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém, as suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, e esse Deus com letra minúscula, o príncipe da potestade do ar. Então, é o príncipe deste século. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então, também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, possui inteligência, possui sentimentos de raiva, desejos, vontade própria. O nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para referir-se a ele. Então, as astutas ciladas do maligno é porque o adversário, ele é oportunista. Veja, ele tem muita força, mas o poder realmente que destrói todas as fortalezas não estão em posse de Satanás. Todo o poder pertence a Deus, ao nosso Senhor Jesus. E tem uma coisa que é interessante que você se lembre, é que o adversário da nossa alma, ele não tem medo. Muitas vezes alguns cristãos se julgam amparados e protegidos, de repente, por um diploma, por um cargo, por uma credencial, por uma posição. Não, o adversário não tem medo disso. O que realmente abala as estruturas do diabo é o resultado de uma vida cristã profícua, uma conduta ilibada, um compromisso verdadeiro com Deus. Sabe o que é isso? Aquele crente com comunhão com o Senhor. Aquela irmã que tem uma vida consagrada diante de Deus, que recebe de Deus graça, poder, autoridade, e o nome do Senhor Jesus é exaltado na vida dessas pessoas. Qual é a identidade do inimigo? Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. A Bíblia o trata como serpente, fazendo uma referência ao modo sagaz e astuto do diabo. Como Satanás, é mencionado 52 vezes na Bíblia, como adversário, ele é opositor. Diabo aparece 35 vezes, acusador, ele é o maligno, revela o seu caráter, ele é o dragão vermelho, que revela a sua ferocidade, ele é o tentador, como diz a Bíblia, mostrando a sua ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. É a Bíblia quem nos ensina. O diabo é o pai da mentira. Então observe, há uma narrativa no mundo dizendo: não tem problema se eu contar apenas uma mentirinha. Não tem problema se eu apenas omitir uma verdade. Muito cuidado, isso é um caráter que certamente não é de Cristo, tá? Muita atenção, o diabo atua no campo da imoralidade, basta observar como anda o mundo atual. Perdido na imoralidade, perdido na promiscuidade, no erro, no pecado. Ele é o tentador, ele é o enganador, é o chefe dos demônios, Belzebu, é o Belial, a pessoa má, a pessoa sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Agora, nós aprendemos que o primeiro inimigo do cristão, o diabo, ele é descrito como esse ser real em toda a Bíblia. Mas tem uma coisa: por mais que ele tente usurpar, te descredibilizar, te envergonhar, tenta te desmotivar, servimos a um Deus que é tão poderoso, que tem poder para destruir todas. Eu não disse algumas, não disse as menores ou as maiores, mas o poder de Deus destrói todas as fortalezas do diabo. Então, nós louvamos a Deus neste momento, porque maior do que o que está no mundo, ou o que está lá fora, é o que está conosco. Então, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é mais poderoso do que qualquer força do maligno.
Pois bem, queridos, o tópico 2 do nosso argumento de hoje fala sobre o segundo inimigo do cristão, a carne. Existem alguns conceitos bíblicos para a carne. Pastor Osiel faz isso com propriedade. Alguns deles estão relacionados e confirmados biblicamente aqui. Tecido muscular, corpo humano, ser humano e a natureza pecaminosa. Essas são as formas como a expressão carne transita na Bíblia Sagrada. Agora, uma das que mais se manifestam biblicamente, que se encontra um maior número de recursos no sentido da pesquisa, especialmente nas páginas do Novo Testamento, se referem à carne enquanto natureza pecaminosa, a concupiscência da carne, algo que tem grande relevância, principalmente por meio de João, o apóstolo que escrevera as suas cartas. Faz menção à dissatisfação carnal, todas as suas dimensões, glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, egoísmo em grau elevado, tudo isso está contemplado nas concupiscências que eleva a concepção de natureza humana pecaminosa, agora caracterizada pela carne. A carne no Novo Testamento, por meio do grego sarx, que, como disse, tem grande volume, se refere à totalidade da natureza pecaminosa, a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. De maneira que a perspectiva doutrinária da palavra carne, como diz o item 3, é a natureza humana depois da queda de Adão. Eu quero fazer um apanhamento desses 3 itens de uma maneira um tanto mais enxuta e deflagrar o que o autor tentou compartilhar conosco aqui. Por carne, logo, considerando os conceitos no entorno dela, mas dando vazão especificamente para aquele que tomou mais vulto a respeito da concupiscência, entendemos por meio das escritas bíblicas com maior volume nas cartas paulinas, que essa carne ela se manifesta por meio dos argumentos de Paulo, de João, por exemplo, nas concupiscências, nos desejos pecaminosos. A única forma ou o único antídoto para desmistificar a carne em seu potencial é fortalecer o espírito. Por vezes, nós ouvimos alguém supor que o jejum é para mortificar a carne. Respeito qualquer compreensão nesse sentido, mas na realidade a prática do jejum ela fortalece o espírito. A carne, de toda forma, ela continua sendo carne. Os seus desejos, os seus anseios, as concupiscências, como relatadas biblicamente, de uma maneira muito bem fundamentada, continuam em evidência. Mas quando a gente fortalece o espírito, a gente se alimenta do fruto do espírito, é uma das formas da gente colidir com as obras produzidas pela carne. Você já deve ter lido um pouquinho mais de cuidado o capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Ali, ele de uma maneira maestral constrói argumentos sensacionais nesse sentido. Existe uma fala atribuída ao pastor John MacArthur, onde ele diz que abre aspas, carne é fraca. Mas isso é um alerta e não uma desculpa para pecar. Então, quando a gente olha para a expressão a carne é fraca, de fato é uma evidência, mas essa evidência traçada por Cristo não teve o intuito de regularizar o pecado, de minimizar os impactos, ou de amortecer as ordens, ou de alguma forma familiarizar as razões pelas quais pecamos. De maneira alguma, aquilo foi um alerta. A carne é fraca. Ei, a carne é fraca. Uma exclamação poderia ser inserida ali. Como diz MacArthur, se trata de um alerta e não uma desculpa para pecar. Portanto, queridos, entendamos que se confiarmos na nossa força, no nosso braço, nas nossas condições humanas, se acharmos que somos fortes ao ponto de conseguirmos nos conter em relação a isso ou aquilo, seremos levados à lona, fadados ao fracasso. Mas se confiarmos em Deus, se alimentarmos o nosso espírito por meio do Espírito de Deus, se nutrirmos as nossas vidas com vitaminas dadas pelo fruto do Espírito, mais amor, mais gozo, mais paz, mais longanimidade, mais benignidade, mais bondade, mais fé, mais mansidão e temperança, por certo, com esse alimento sólido, numa sociedade líquida, tendemos a ser relevantes,
resilientes e cristãos que impactam a sociedade em que vive. O nosso interesse não é, com isso, nos acharmos melhor ou superior a ninguém. Pelo contrário, se agirmos dessa forma, se bebermos dessa fonte, se comermos desse fruto, se tivermos essa conduta, esse comportamento e caminharmos por esse viés, jamais nos veremos melhor do que alguém. Porque quanto mais você se aproxima da luz que é Jesus, mais compreensão de quem você tem. E a compreensão é tão nítida, porque se trata de luz, que você consegue ver as suas rugas, as suas imperfeições, e não tem tempo para olhar a ruga do outro. Então fortaleça o seu espírito, porque por meio desse fortalecimento, Deus te dará armas, Deus te munirá, a fim de que você resista às tentações sujeitas a todos nós ao longo dessa vida. Que sejamos guardados, amparados e protegidos pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Ao terceiro inimigo do cristão, que é o mundo, e compreender quais perspectivas bíblicas dessa palavra, o termo mundo. São pelo menos 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Quando falamos em mundo ou lemos sobre mundo na Bíblia, nós temos a primeira conotação, ou seja, uma referência, ou o sentido figurado de terra, Salmos 24. Mundo também é o entendimento sobre o conjunto das nações conhecidas. Quando olhamos a Bíblia falando sobre mundo, também pode ser a raça humana. O mundo pode ser também o universo. Mas o mundo também é uma referência àqueles que se opõem a Deus. Esses que se opõem a Deus têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. E de modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra em que habitamos, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz: para não amarmos o mundo, nos traz a ideia de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus. Porque esta sociedade está dominada, está completamente seduzida pelos vícios mais infames, pelas situações mais terríveis, e as ações não condizem com a vontade de Deus. É na epístola que esses vícios são classificados em 3 níveis. É conhecido como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 níveis de vícios infames. Porque a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará na sua jornada ou diante da sua jornada. Concupiscência aqui tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado. Concupiscência é o apetite desordenado, é a falta de controle, é a natureza corrompida, decaída pelo ato do corpo para fins maléficos, imorais, indecentes, que desagradam a Deus. Mas a Bíblia também nos ensina sobre a concupiscência dos olhos. O que é, ou do que se trata a palavra concupiscência dos olhos? Aqui é a ideia de tudo aquilo que envolve a nossa mente e a nossa imaginação. Porque está nesse aspecto, né, a criação e o desejo pelas coisas pecaminosas que são oferecidas pela música, pela mídia, pelas séries, pelos filmes, pela literatura, pela arte, fazendo dessa forma que as pessoas tenham uma inclinação e elas sejam atraídas aos desejos carnais. Então, muita cautela, muito cuidado nos conteúdos que você consome, muito cuidado, não é? Faça um filtro, faça uma seleção. Verifique se tudo que os seus olhos, os meus olhos estão contemplando, se realmente agradam ao Senhor Jesus.
A Bíblia também nos ensina sobre a soberba da vida. É um outro e o terceiro nível de um vício infame que se apresenta diante da nossa jornada. A soberba da vida é esse vício que expressa a autoglorificação do homem, sempre nesse ambiente, nesse contexto do pecado. Denotando aqui o egoísmo do homem, a sua vanglória, até o próprio ateísmo. É o que nós vemos hoje. As pessoas dizendo, para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo que sonhei, eu sou o Senhor da minha vida, eu tenho influência, eu tenho dinheiro. São pessoas que desprezam o Criador. São pessoas que vivem em uma oposição deliberada a tudo aquilo que a Bíblia recomenda. O terceiro item, como é que vamos fazer então para vencer tudo isso? Existe um sistema carnal estabelecido. Existe um sistema mundano que age sob o controle do adversário, do maligno. Ele busca nos revolver do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, por meio de estilo de vida que não glorifica a Deus, que se apresenta de forma contrária aos valores do Evangelho. Eles agem para vencer, eles agem para fazer com que você e eu sejamos tragados, alcançados por uma proposta de um caminho mais agradável, de um caminho largo, espaçoso, mais confortável. Mas é preciso lembrar que para vencer essas investidas necessitamos de um reforço. E é um reforço muito seguro, muito eficiente. Qual é esse reforço? Qual é essa graça? Qual é esse revestimento? É ter uma vida cheia, abundante do Espírito Santo. É preciso viver plenamente em Cristo Jesus. É preciso fazer a vontade de Deus. E sendo assim, nós precisamos sujeitarmos ao Senhor, resistir o diabo, pois temos a sublime promessa, o diabo fugirá de vós. Tiago capítulo 5 e versículo 7. O que muita gente não faz e confunde Tiago 5 e 7 é que pensa assim, bom, eu vou me deixar levar, eu vou só tentar experimentar um pouquinho, porque a Bíblia diz que o diabo vai fugir de mim. Isso vai acontecer se cumprirmos a primeira parte do versículo. E a primeira parte diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. É isso que precisamos. É sobre essa necessidade que a Igreja do Senhor precisa refletir. Estamos nos sujeitando a Deus? Estamos aceitando a vontade dEle sobre a nossa vida? Estamos aceitando o querer de Deus sobre nós? Que o Senhor Jesus nos dê da sua graça, para que possamos permanecer, irmãos, sempre sujeitos ao Senhor e à verdade da sua palavra, que é viva, poderosa e nos ajuda a prevalecer diante de um mundo cruel e de um sistema maligno que é muito astuto. Porém, o sangue de Jesus nos garante vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pois bem, queridos, com a graça de Deus chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. E nela cabe ressaltar o que Pedro escrevera na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, quando então percebemos a necessidade de sujeitar a Deus, porque existe um adversário que anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Esse adversário não é nenhuma pessoa da horizontalidade, não é aquela figura ou aquele sujeito do seu trabalho que lhe causa inúmeros transtornos. Não é sobre essas figuras que lhe causam dor de cabeça ou coisa parecida. Essa figura aqui é o inimigo de nós todos. Na realidade é o nosso real inimigo, é o nosso adversário. Ele sim, que não é adversário de Deus, obviamente, porque Deus não tem adversário à sua altura, que isso fique claro, mas nosso ele é. E ele não é leão, mas brama como tal. Isto fala da sua ferocidade, isto fala de quanto ele está faminto para nos devorar.
andando ao derredor procurando quem possa tragar. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos guarde, que é só Deus para nos guardar, irmãos. É só a mão do Todo-Poderoso para nos proteger. Por nós mesmos, nós não podemos, não fazemos, não iremos, não seremos. Mas se o Todo-Poderoso for conosco, nenhum mal lhe sucederá, me sucederá, nem praga chegará à nossa tenda. Se estivermos abrigados no esconderijo do Altíssimo, à sombra, debaixo da sombra do Onipotente, nós descansaremos. Não ceder aos seus ardis, precisamos viver, diz o pastor Osiel, constantemente, sob a presença do Espírito Santo, fortalecidos em Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que você se sinta fortalecido, abraçado, acolhido pela ação de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Que todos os dardos inflamados do maligno não lhe atinjam, mas que você se sinta blindado por essa mão poderosa, que você se revista da armadura de Deus. Capacete, escudo, calçado aos pés, couraça da justiça, cinto cingido nos lombos, enfim, que todos os elementos que compõem aquela armadura estejam por nós vestidos devidamente. E vamos para a guerra com uma arma de ataque, que não é a nossa fala, que não é a nossa força, que não é a nossa voz, que não é sobre nós, que é a palavra de Deus. Por meio dela, seremos muito mais do que vencedores. Que o Senhor em Cristo te abençoe. E querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.